diferente, obscuro e que te induz à reflexão. Essa é a melhor definição para The Batman. Você já assistiu? Acompanhe agora a minha resenha e tenha certeza se esse filme é para você. Mas já vou logo adiantando, esse filme não é um filme sobre um herói, e muito menos para crianças. Bora resenhar! Antes de mais nada, se essa é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Você está no Resenha de Geek, um canal que visa tratar de cultura pop e entretenimento. E meu nome é Saulo. Muito prazer. E esse barulho é porque tá rolando uma obra do lado da minha casa. E, sinceramente, eu não vou deixar de gravar, trazer esse conteúdo que eu julgo muito importante, muito legal, por causa disso. Então peço que relevem a qualidade sonora e tentem focar a sua atenção na minha voz, beleza? Dito isso, vamos ao filme. Quando Robert Pattinson foi escalado para encarnar uma nova versão do Morcegão, muita gente ficou preocupada porque achou que o vampiro brilhante de Crepúsculo ele não daria conta do recado e que seria uma piada. Só que desconsideraram o fato de que Pattinson fez muitos outros trabalhos relevantes e que mostraram a sua capacidade em atuar, que é o que é mais importante. Muito mais do que uma aparência próxima do que as HQs elas exigiriam para uma adaptação, nós queremos uma boa atuação. E tenha certeza, Robert Pattinson é o melhor Batman até hoje nas telonas. É claro que o roteiro ajuda, mas é importante destacar que 80% do filme ele está vestido do manto do morcegão. Somente 20% ele atua como Bruce Wayne, mostrando todo o seu rosto. E esse Bruce Wayne da história é um Bruce Wayne melancólico, recluso, que vive separado da sociedade, que não se dá muito bem com pessoas, não se dá muito bem com a vida diurna. Inclusive a luz do sol o atrapalha bastante. Sem referências a Crepúsculo, diga-se de passagem. Se bem que eu nem vi, então não sei se... Parece que ele era um vampiro que ficava no sol, então, enfim. Mas queremos destacar que ele tem uma atuação digna de até concorrer ao Oscar. E por que a atuação de Pattinson é tão significativa? Porque pela primeira vez o Batman é abordado como a alcunha que ele leva em todas as HQs, como o maior detetive do mundo. É claro que estamos considerando aqui o ano 2 da sua carreira como vigilante da cidade de Gotham. Então não espere que ele tenha todo aquele preparo que nós conhecemos do personagem. Mas queremos destacar que artifícios detetivescos, tais como lentes de contato que gravam e tudo que está acontecendo, tudo que ele vê, e fones de ouvido específicos para comunicação, vários gadgets que também foram vistos na série de videogames Batman Arkham, são vistos no filme. Esse Batman é um Batman mais calculista, e justamente por ele estar no seu segundo ano, o Batman ele é uma pessoa inexperiente. Ele é um vigilante que, apesar de ter vários gadgets bem inusitados e, diga-se passagem, incríveis, que poderiam ser feitos de maneira e utilizados no dia a dia, ele não é tão efetivo quanto um personagem mais maduro que foi abordado em diversos outros filmes atrás. Ele apanha dos criminosos, apesar de bater bastante neles, e ele não sabe medir as consequências das suas ações. Ele é bem brutal. Então ele é bem diferente
daquele Batman que nós vemos. Ele gasta muita energia para poder acabar com criminosos. Ele não é tão eficaz. E ele explora bastante as sombras. O filme, em diversos momentos, aborda monólogos do Bruce Wayne, ou do Batman, que é a sua verdadeira identidade. Em um desses monólogos ele diz que as pessoas dizem que ele sabe usar bem as sombras, mas estão enganadas. Eu sou a sombra. E de fato é mesmo, porque o maluco some e aparece do nada. E caro amigo geek, como ele sabe usar. Existem diversas cenas em que ele explora as sombras e muitas das vezes dá sustos que beiram a ser engraçados na Selina, no Gordon, fora nos bandidos que quando vêm já é tarde demais. Não podemos deixar de falar do figurino que está impecável. E cá para nós, o trabalho feito pelos figurinistas com relação ao uniforme do Batman, da Selina, do Pinguim e até mesmo do Charada, que foi daquele padrão Jim Carrey para algo mais sombrio, algo mais soturno, ficou incrível os designs dos personagens. Parabéns para os idealizadores. E como não falar do uniforme do Batman? Meus amigos, que capricho! Eles fizeram um uniforme que é adaptável ao corpo dele, que torna os movimentos dele mais fluidos, mas também funciona como uma armadura à prova de balas. Sem contar o capuz, que ele é feito de um couro, ele é bem maleável, mas também deve ter uma proteção, uma explosão pelo menos no rosto, e saiu ileso. Então realmente, trabalho primoroso. Temos atuações memoráveis nesse filme. Podemos falar, por exemplo, de Colin Farrell como Pinguim. Em primeiro lugar, a caracterização, a maquiagem, o figurino são impecáveis. Ele está irreconhecível. E, assim, a maioria das cenas em que o Pinguim aparece, fica claro que ele é uma pessoa inteligente, fria, calculista e que é realmente um mafioso. E nós percebemos também que ele é bem cínico. Tanto é que muitas das cenas cômicas, elas aparecem durante a presença dele em tela. Vale destacar que uma das melhores cenas do filme acontece justamente entre o Pinguim e o Batman em seus veículos. O Pinguim tentando fugir e o Batman no seu no seu Batmóvel insano. Que carrão! Que cena! É um plano sequência incrível. Outra personagem que está cheia de camadas e que vale a pena prestar bastante atenção na história é Selina Kyle, a Mulher Gato. Ela é sensual, é habilidosa, ela é uma boa espiã e, acima de tudo, ela é uma ladra. Mas é interessante que, como eu disse, ela tem diversas camadas e ela aborda questões sociais, questões raciais, porque ela é interpretada por uma atriz negra, que, diga-se de passagem, em alguns momentos das HQs do Batman, ela é retratada como uma pessoa afrodescendente. E vale a pena você pensar em como ela coloca algumas questões raciais na sua conversa com o Batman, o chamando de homem branco que bate em pessoas pobres e desfavorecidas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Alfred. O ator que o interpreta, ele é bem competente naquilo que faz. Só o roteiro que não ajuda muito, porque infelizmente o Alfred ele tem pouca presença de tela. Mas aquilo que ele aparece, nós observamos que ele era um espião do MI6. E em alguns momentos do primeiro ato do filme, ele ajuda o Batman a desvendar algumas charadas usando técnicas de espionagem. Agora vamos falar um pouquinho sobre o principal antagonista, que é o Charada. Edward Nygma, vivido por Paul Dano, está incrível e tem uma atuação de arrepiar. Ele é muito parecido com o Zodíaco, aquele serial killer dos filmes de David Finch. Qual é a similaridade entre eles? Porque ambos
realizam assassinatos em série e deixam mensagens com enigmas para, no caso dos zodíacos jornalistas, tentarem passar para a polícia e descobrir qual seria a próxima ação. E no caso do Charada, ele deixa as mensagens para o Batman, que abre um adendo aqui. No caso, o Batman não é visto por ele como um inimigo, mas sim como um aliado e, em certos momentos, como uma ferramenta para ele alcançar seus objetivos. É interessante que o Riddler, o Charada, ele utiliza muito bem as redes sociais para poder difundir os seus ideais de limpeza de Gotham, já que, segundo ele, a cidade está podre e ele precisa tirar esses maus elementos da cidade para que ela possa prosperar. E o povo compra essa ideia. Inclusive, em uma tomada aparece pessoas utilizando o símbolo do Charada e gritando a favor dele. É interessante que o conceito do Batman é totalmente oposto. Quando o Batman aparece e salva um civil, esse civil fica com medo e foge dele. Ele não acha que o Batman é um salvador, que é um herói. Então, vamos lá. Tem que melhorar esse marketing pessoal em Batman. Mas, brincadeiras à parte, a gente observa que a forma como ele utiliza as redes sociais, ela deve ser um ponto que devemos levar em consideração. A forma como você vende a sua verdade em uma rede social pode fazer com que uma pessoa compre, mesmo sendo essa verdade uma mentira, que foi justamente o que aconteceu no desenrolar da trama. O Charada, no final das contas, não queria simplesmente trazer limpeza agora. Ele estava tentando se vingar e isso iria causar mais dor às pessoas ao invés de alívio. Então é interessante a gente fazer uma reflexão sobre como nós usamos as redes sociais, seja produzindo algum conteúdo, seja consumindo algum conteúdo. Procurar verificar a idoneidade, a veracidade, digo melhor, das palavras que estão sendo proferidas ali. Tem muita fake news sendo divulgada e sendo comprada como verdade. E não podemos deixar de falar da cidade em si. A localização de Gotham, ela é maravilhosa, porque a cidade, pela primeira vez, ela é retratada como de fato ela sempre foi mostrada nos quadrinhos. Uma cidade que tem um lado imponente, como a Torre Wayne, tem o metrô, que tem uma parte rica, mas também tem uma parte muito pobre. Na realidade, não é uma parte, grande parte da cidade de Gotham, ela está entregue à sujeira, à criminalidade e à mendicância. Matt Reeves, ele conseguiu trazer de maneira imponente uma cidade decadente às telas. Então, palmas para ele. Estamos há 2 anos nisso e eu nem sei quem você é. Essas são as palavras de Gordon, que ainda não é comissário, mas um tenente, que, diga-se de passagem, um dos poucos policiais que ainda não foram corrompidos pelo sistema podre da cidade de Gotham. O Gordon funciona aqui como um sidekick do Batman e ele é o elo de ligação entre o Morcegão e o departamento de polícia da cidade de Gotham. Inclusive, eles protagonizam uma cena hilária quando o Batman ele está dentro da delegacia e protagoniza uma conversa muito importante com o Batman sobre confiança. Afinal de contas, o Batman atua muitas das vezes sozinho, dispensa a ajuda do Alfred, e o Gordon ele mostra a importância da confiança na relação entre as pessoas. Mais um ponto que é trabalhado para a construção nessa jornada de transformação de um mero vigilante para um herói de verdade. Falamos também sobre o Christine Móvel, já que o próprio Matt Reeves, em entrevista, ele afirmou que ele se inspirou nesse carro aterrorizante dos filmes dos anos 70, salvo engano, para fazer o design do Batmóvel. Para nós, não seria fácil fazer um Batmóvel que não fosse parecido e que agradasse todo o público como os que já foram feitos. Pelo menos 5 versões diferentes já existiram. Então, imagina, só que eu particularmente curti pra caramba
Ele colocou um muscle car com um motor de um jato. Que situação irada, cara. Na moral, quando ele aparece e aciona a turbina e faz aquele som que parece um som de não sei descrever, é uma parada aterrorizante, maneira ao mesmo tempo, muito da hora, só assistindo. E a cena de perseguição foi um luxo, foi algo fora da curva, se é que me permite o trocadilho. Foi muito bom, vale a pena assistir. Ele sabe fazer uma direção, até porque a gente vai entrar em uma outra situação, que é a questão da fotografia e dos takes, né, dos ângulos de gravação. Ele grava por cima do carro, as filmagens são bem enquadradas, assim, um enquadramento assim que deixa você dentro da ação. E ele gosta muito de filmar de baixo para cima, para explorar, quando nesse caso o Batman aparece, a sua grandiosidade. Olha, incrível, fotografia 11 de 10. É uma parada assim que você não vê todo dia em filme de herói. E é justamente por isso que causou estranheza para muitas pessoas. Mas eu achei magnífico, cara, muito bom. Não podemos esquecer de Carmine Falcone, o chefe da máfia lá de Gotham. Esse também é um personagem magnífico e que tem várias reviravoltas em cima dele, e que, assim, na minha opinião, de todas as vezes que eu já vi uma adaptação desse personagem, para mim essa foi a melhor. Esse ator, ele deu aula de atuação, tanto apesar dele ser magro, ele tem todo aquele arquétipo de um mafioso, né? Aquela situação de ser cínico, de ter um ar altivo, de te ameaçar com poucas palavras, através de uma postura. Talvez jogando uma sinuca numa conversa, ele já intimida. E ele até quase é responsável pelo declínio mental, pela quebra da mente do Bruce, por causa de uma revelação de algo que aconteceu no passado. E aproveitando sobre isso, eu gostaria de citar o retcon que fizeram dos pais do Bruce. Thomas Wayne concorrendo à prefeitura de Gotham. Isso nunca tinha sido mostrado antes. E uma outra situação é que Martha, antes de ser Wayne, era uma Arkham. Então, duas das mais poderosas e influentes famílias de Gotham deram origem ao Cavaleiro das Trevas, o maior vigilante de todos os tempos dessa cidade sombria. Interessante, não? E na boa, esse lance de Marta, já deu, né? Então, a maneira como Matt Reeves ele conta a história, ele dirige a história, dá espaço para todos os personagens, quer vivos, quer mortos, terem o seu lugar ao sol. E falando sobre o lugar ao sol, tem pouca luz no filme. A escuridão ela é muito explorada. E aí eu quero ver se nos próximos filmes vai haver uma mudança gradual com relação a isso. Vai ficando mais claro, a ponto do Batman de fato chegar naquela jornada de herói, da escuridão para a luz. Mas independente disso acontecer ou não, o fato de ter pouca luz, e quando a luz ela aparece e ele aparece junto dela, isso é incrível. Por exemplo, tem um plano sequência de que ele sai do elevador e ataca os criminosos que começam a atirar com armamento pesado nele, e ele só aparece nos momentos em que sai a luz do disparo da arma. Incrível. A melhor cena de ação. Embora não tenha muitas cenas de ação, as que tem são bem incríveis. A única parte do filme, que já seria no terceiro ato, já no finalzinho, é que mostra ele lutando algumas de maneira mais coreografada, e aí ele utiliza os gadgets dele de maneira mais eficaz, embora eu não tenha visto ele em momento algum usar o batirangue. Talvez nos próximos ele utilize. Uma outra crítica que eu achei assim, que poucas pessoas talvez prestaram atenção, em algumas resenhas que eu observei e não vi ninguém falar sobre, é o que o Charada fala sobre a máscara do Batman. Ele diz que quando o Batman está usando aquela máscara, ele pode ser esse justiceiro, a vingança,
E ele, enquanto estava utilizando a máscara, ele era quem ele realmente é. E não aquele pobre coitado que sofreu muito na vida, foi uma das vítimas da cidade de Gotham e estava retribuindo aqueles que lhe causaram dor. E por consequência toda a cidade. Mas eu achei interessante essa conversação, porque ela nos ensina algo que, na minha opinião, parando para refletir, é muito válido. O filme trata de máscaras que cada um de nós usamos, seja as literais, tais como o Batman ou o Charada utilizam, sejam as figurativas, tais como aqui o prefeito, os políticos de uma forma geral, os policiais, desembargadores, promotores, eles utilizam escondendo quem eles são para o público em geral, para viverem quem eles realmente são, numa vida de orgia, curtição, drogas, lavagem de dinheiro, entre outras coisas. Então, isso nos faz parar para pensar, será que nós somos, diante das pessoas que convivem conosco, quem nós realmente somos no íntimo? Então, ou será que nós utilizamos máscaras para nos blindar ou para afastar as pessoas que nós realmente amamos, como até acontece com o Bruce Wayne em dado momento? Então, isso também é uma crítica que o filme faz e às vezes a gente não para pensar. Todos nós usamos máscaras. A questão é, como essas máscaras são utilizadas? Para nos proteger ou para causar o dano? Enfim, um filme misterioso, com um cenário sujo, com um vigilante que acha que é herói, com um vilão que acha que é um vigilante. Enfim, a minha nota é 5. E não importa se você é um criminoso, é uma vítima ou um aspirante, alguém que vai fazer a diferença. Suas ações podem e vão influenciar a vida de outras pessoas. A questão é, será que nós estamos dispostos a aprender com os nossos erros e nos tornarmos melhores, ou ficaremos refém do nosso passado ou das coisas que aconteceram na nossa vida, achando que nós somos predestinados a uma determinada vida ou situação e nos deixar levar por isso? The Batman não é um filme de herói, mas de maneira quase heróica nos inspira a olharmos para nós mesmos e nos questionarmos: como eu posso fazer a diferença? E nos deixa uma mensagem clara: não deixe que o seu passado defina quem você vai ser. Bem, essa é a resenha do Resenha de Geek. Nós ficamos por aqui e até uma próxima, galera. Foi um prazer estar com vocês. Tchau!